E aí, pessoal, eu estava preparando aqui o código para o vídeo que eu ia gravar para vocês e felizmente eu recebi a mensagem do inscrito Lucas Ferreira falando sobre um vídeo, pedindo que eu continuasse aquela série e felizmente porque o que eu estava preparando eu posso muito bem utilizar aquele código e partir dali. Então eu vou fazer um vídeo, não vai ser exatamente o mesmo vídeo, esse vídeo era sobre iQueryable e iEnumerable, que eu vou fazer também futuramente usando essa base. Então o que eu quero dizer para vocês é, essa base aqui, eu já tenho um vídeo, vou deixar linkado aqui, tá passando no card, onde eu crio essa base. Então se você tem dúvidas, volta lá, assiste aquele vídeo onde eu crio toda essa base aqui e volta para cá depois. Nesse vídeo agora que você está assistindo, eu vou pegar essa API base, que não tem banco de dados, e vou colocar o banco de dados nela, utilizando o padrão repositório. Dou esse primeiro passo, depois eu vou sim falar sobre iQueryable, Enumerable em outros vídeos. Vou colocar também um padrão que a gente utiliza muito, que é o de serviços utilizando repositório, que é uma coisa um pouco mais profissional, e aí a gente vai implementando até isso aqui ficar um pouco mais parrudo, beleza? Então agora eu vou começar colocando, eu vou utilizar o RM aqui, o Entity Framework, também tem vídeo sobre o Entity Framework, vou deixar tudo na descrição, e nesse momento agora eu vou colocar os pacotes do Entity. Vocês vão ver aqui que tem pacotes para fazer o update, porque estava numa versão mais antiga, já fiz faz um tempo esse código aqui, e novas versões saíram. Já aproveitando o gancho, numa aplicação comercial, nem sempre você simplesmente dá o update, você precisa analisar, baixa o código, estuda, faz no ambiente de teste para depois pôr em produção, porque o update pode dar problemas. Já faz muito tempo que não tem break change, né, quebra de compatibilidade nas atualizações da Microsoft, mas é muito comum a gente usar pacote de terceiros. Então às vezes se você usa um pacote de terceiro, esse terceiro ele não está sempre ali no update, a gente sabe que a questão principalmente do open source tem suas particularidades, e aí a Microsoft atualiza a parte dela, esse componente não foi atualizado, pode dar alguma incompatibilidade, então sempre prestem atenção nisso. Aqui eu sei que vai dar tudo certo, porque é muito simplesinho, vou dar o update, aceitar, e vamos instalar aqui o Microsoft Entity Framework Core SQL Server, que eu quero utilizar já com o SQL para mostrar para vocês. Vou deixar também, o nome deve estar passando aí na tela para vocês, e o Tools. O SQL Server, o pacote aqui com o SQL Server, ele serve obviamente para você conectar e utilizar o SQL Server. Tem pacotes para MySQL, Post, uma série de outros bancos de dados. E este Tools aqui, ele serve para você trabalhar com as migrations. Também tem vídeo sobre migrations aqui, vou deixar tudo linkado, mas é para ela criar e dar update no nosso banco de dados. Instalado, vou criar agora o nosso DB Context. Como eu já disse, tem vídeo sobre essas coisas aqui, eu vou falar por cima. Se você tiver dúvida, clica nos vídeos de Entity Framework para entender melhor. Mas, rapidamente, o nosso DB Context é uma classe que representa o banco de dados aqui dentro do nosso programa. A gente herda de DB Context, que está aqui no pacote Entity Framework Core, que a gente instalou no get. Vou fazer algumas alterações aqui no cliente, para ele ficar um pouquinho mais robusto e eu poder trabalhar em vídeos futuros. Então aqui coloquei uma idade com inteiro, um saldo com decimal, para a gente poder trabalhar com número inteiro, string, decimal, que é a questão de valores. Então foi importante colocar algumas coisinhas a mais. Olha só, aqui nós temos o nosso dbset de cliente, foi a classe que a gente criou, chamada clientes. Então isso aqui o Entity Framework vai transformar numa tabela chamada clientes, cujos dados, colunas, linhas, serão o que está aqui no cliente. Ou seja, vai criar o ID, vai criar o nome, vai criar a idade, vai criar o saldo. O Entity Framework já sabe o que fazer com cada um desses tipos, sabe que tem um ID aqui, então o que ele tem que criar lá. Lembrando, já criei vídeo sobre isso, não vou me repetir. Então ele vai fazer essa meio que magia, essa automação para a gente, porque ele já tem essas convenções. O mais diferenciado que eu fiz aqui é esse onModelCreate. O onModelCreating também é uma convenção. Quando você dá esse override nele, ou seja, você sobrescreve esse método que a classe DBContext já traz, ele sabe que na hora que ele estiver criando lá o modelo, criando o banco de dados,
eu posso falar alguma coisa. Eu poderia, por exemplo, dizer que esse tipo decimal aqui é o tipo money lá do SQL, que é um tipo que eu gosto de usar mais quando a gente está falando de valores. Não vai ser necessário aqui porque são só testes, mas ele funcionaria dessa forma. Eu posso dizer que a chave não é só o ID, eu poderia ter uma chave composta, eu poderia fazer um monte de coisa. Eu posso especificar aqui que a string nome teria somente, sei lá, 250 caracteres e não todo o nvarchar que ele geralmente usa, esse tipo de coisa. E fiz esse códigozinho aqui só para a gente ter algum dado para trabalhar, que é o quê? Simplesmente um for que vai de 1 até 1000 e ele vai aqui na Entity Client, então ele pega esse Model Builder. Model Builder seria o banco que ele está criando ali naquele momento. Ele sabe que tem que procurar uma entidade chamada cliente, por quê? Porque eu já criei aqui em cima no DB7 falando, ó, eu tenho uma entidade aí, eu tenho um set, um conjunto, que no fim é uma tabela, de algo do tipo cliente. Vai nesse lugar aí que você está criando e ó, ele tem dados, ele tem dados. Que dados são esses? Aí aqui eu coloco um novo cliente e informo os dados dele. Como eu estou querendo fazer isso de forma automatizada, são simplesmente dados aleatórios, eu fiz esse loop e coloco o ID, o número do que está no loop, a idade também, então vai ter idade de 1 até 1000, só para teste mesmo, não tem problema. O nome, todos vão se chamar cliente e este número. E o saldo vai ser, eu fiz aqui uma funçãozinha randômica, trunco, multiplico por 100 mil, porque o random ele faz de 0 a 1, então são números muito pequenininhos. Eu multiplico isso por 100 mil, trunco, quando eu dou esse truncate aqui, ele tira a parte decimal, depois eu divido por 100 para ele me dar um decimal fake, vamos dizer assim. Se você quiser, joga isso aqui num console aí e faz o teste para você entender melhor, porque isso aqui não é o principal desse vídeo e vocês já sabem que de tanto explicar meu vídeo acaba sempre ficando muito grande. Então aqui eu vou agora no Program e vou colocar ele nos serviços. Vou levar esse para cima só porque eu gosto. Nas versões mais novas a gente tem esse Add SQL Server aqui. Nas anteriores, eu não lembro exatamente quando surgiu isso aqui, você tem que colocar Add DB Context e aí configurar o SQL. Neste aqui já não é necessário, porque de tanto utilizar eles já colocaram isso como uma facilidade para a gente. Então aqui eu estou dizendo que aos serviços que eu estou adicionando um servidor SQL, que quem representa esse SQL é essa minha classe, a appdbcontext, que é a que a gente estava utilizando. Aqui, como parâmetro, nós mandamos a string de conexão, para ele saber, obviamente, onde ele tem que conectar. E onde está essa string de conexão? No meu app settings aqui, eu já vou mostrar. E como que eu acesso esse app settings? Eu vou no Builder, Configuration, Get Connection Strings, que é uma facilidade, ele já sabe onde procurar lá. E dentro da chave lá de Connection String, ele vai procurar a que se chama Minha Conexão. E ela tem que estar aqui. Abrindo aqui ó, o App Settings, a gente vem aqui embaixo e coloca. Ó. Ele até já sabe que é muito utilizado, né? Connection Strings. Abriu aqui, ó. Lembra o nome? Minha Conexão. E aqui você coloca a string de conexão. Isso aqui você pode pegar lá no SQL, ou você pode entrar no... Vou deixar link aqui do Connection Strings, que é um site que tem string de conexão para tudo quanto é canto, mas de tanto utilizar, eu sugiro até que você decore. Então agora nós vamos adicionar nossa migration, vou colocar como nome inicial, melhor, vou colocar tabela, clientes, criação, para ficar um nome mais inteligível quando alguém voltar aqui para olhar, ou a gente mesmo, né? Então agora que ele está criando, está verificando, né? Compilando, fez a migration. Como a gente tinha colocado aquele res data lá no model creating, olha o que ele fez. Ele criou, isso ele já iria criar mesmo, então criou, colocou ID, nome, tal, tudo certinho, como já previsto. Só que ó, insert data. Então agora ele está inserido dados. Os meus dados e os seus, o valor aqui vai ficar diferente, porque aí vai ser uma questão randômica. O resto vai ficar igual, então você vai ter também aí
1000 clientes, chamado cliente 1, cliente 2, etc., com um determinado valor. Então, ó, os valores que ele colocou, o saldo aqui, ó. Lembra? Seria o número de 0 a 1, sendo ele bem fracionado. A gente multiplicou por 100.000, dividiu, vai dar isso aqui. Vai dar valores até 1000, não incluindo o 1000. Então, a gente vai ter um monte de valor. A gente vai dar um update database. E se eu não errei nada na string de conexão, e eu errei, às vezes eu coloco isso aqui e não tem esse underscore. E esse Trust Connection Server também é Certificate, então também preciso decorar. Essa parte aqui, ela é mais recente, eles colocaram isso recentemente. Então, se você tiver numa versão anterior do Entity Framework, muito provavelmente isso aqui não será necessário. Eu lembro que eu não utilizava isso. Vamos ver se deu certo. Trust Server Certificate. Trust Server Certificate. Agora sim. Então agora ele está fazendo. Vai gravar aí os 1000 clientes e eu volto na sequência. Então ele finalizou. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui a tabela criada. Então nós temos aqui, ó, ID, nome, idade, saldo, tudo do jeito que a gente queria, ó, tabela chamada clientes. Essa tabela aqui, ó, ele utiliza para controle próprio das migrations. Então, a gente tem aqui os clientes e aqui embaixo os clientes estão criados, os 1000. Então tudo certo. Vamos agora implementar a questão do repositório. Eu já tinha criado esse repositório falso, né? Ele simplesmente devolvia isso vai sumir. E agora a gente vai fazer ele realmente consultar o banco de dados. Vocês vão ver que os dados vão mudar. O padrão repositório, ele funciona mais ou menos da seguinte forma. Ó, pensa que isso aqui é seu banco de dados. O repositório vai ser algo que fica entre o seu software e o banco de dados. Então, digamos que o seu software seja essa tela linda aqui que eu desenhei. Hoje eu estou sem a tablet, fica mais difícil. O repositório é isso daqui. Então, o seu sistema vem aqui, pede para o repositório pede para o banco de dados, que devolve para o repositório, que devolve para o seu sistema. O repositório está dentro do seu sistema, somente uma forma de dizer que a gente compartimentaliza. Por que que isso é bom? Porque eu posso simplesmente trocar o meu banco de dados e o seu sistema ele sequer vai ficar sabendo. A única coisa, obviamente, que eu precisaria reescrever o repositório para acessar o banco de dados, o que eventualmente nem é tanto trabalho. Depende muito aqui. Essa é uma zona de muita discussão, porque assim, a gente meio que se prepara para isso, mas uma coisa que é muito difícil de se trocar num sistema é o banco de dados. Então existe essa discussão, mas nesse momento eu quero te explicar o padrão repositório. Ele é muito utilizado, então é bom você entender. Além disso, com o padrão repositório, eu posso utilizar os serviços, Unity of Work, que são coisas que eu vou mostrar futuramente, que essas são coisas ainda mais disseminadas no meio. Então, quando a gente estiver utilizando o padrão repositório, eu não vou diretamente ao Entity Framework e falo assim, Entity, olha lá dentro do banco de dados, a tabela clientes me traz os clientes. Não, eu vou no repositório e falo, repositório, me traz os clientes. Eu sequer sei de onde ele está vindo. Se ele está vindo de um arquivo texto, de um banco de dados, de uma outra API que eu estou consultando. Tanto é que neste exemplo agora, vocês viram, a gente já tem um repositório, eu simplesmente apaguei o código dele, que ele estava vindo de uma lista lá pré-determinada, vou colocar o Entity Framework e o meu controller, eu quase não precisaria mexer nele. Para falar a verdade, se eu tivesse feito, entre aspas, direito com interface, tudo direitinho, sem instanciar diretamente lá dentro, teria funcionado. Isso vai ficar mais claro no futuro, quando eu trouxer outras coisas aqui, mas aconteceria mesmo nesse exemplo tão simples, me facilitando a vida. Mas vamos lá, vamos ver na mão na massa o que é isso aqui. Olha a forma como a gente vai trabalhar. Eu criei aqui um dbContext, então ele vai receber o dbContext aqui no construtor, passar para cá, para essa variável aqui interna, para a gente utilizar. Aqui
Como que ele recebe aqui? Injeção de dependência, já tem vídeo no canal. Então o sistema já sabe, pela configuração aqui no Program, que a gente tem um serviço, ó, esse serviço aqui, ó, Add SQL Server, Add SQL Server, ele já sabe que existe aqui um DB Context, então toda vez que eu pedir esse DB Context, ele já sabe o que que é, já sabe inclusive configuração, faz tudo pra gente. Traz para cá na inicialização deste repositório, aí o nosso construtor passa para cá para guardar, para este método poder usar. Este método é o que? Um iQueryable cliente, que originalmente era o vídeo que eu ia fazer quando recebi a mensagem do Lucas, e vou explicar em mais detalhes num vídeo futuro por que eu uso iQueryable aqui, não vem ao caso neste momento. Mas repare que aqui a gente ganhou mais uma questão de semântica, obtém clientes. Não é simplesmente clientes, obtém clientes. Parece muito bobo e vai ficar também mais claro com outros exemplos, mas fica uma semântica melhor. Ao invés de simplesmente eu dar um ponto clientes e acontecer alguma coisa, eu sei que eu estou obtendo clientes. Eu poderia ter obtém clientes por código, obtém clientes por matrícula, obtém clientes por saldo, obtém clientes por ID, etc. E aí ainda fica mais semântico, fica mais fácil do programador que está utilizando isso que a gente está criando aqui, porque isso meio que é a base do que quem ainda está criando o sistema vai usar. É meio como a gente criasse uma ferramenta para o programador, que no fim, muitas vezes, somos nós mesmos, a gente cria para a gente, mas a gente tem que pensar que o nós do futuro, não está com a cabeça focada no problema do presente. Então a gente tem que facilitar a nossa vida, a vida do eu do futuro. E aqui o que eu faço? Simplesmente pego o context que eu recebi aqui e devolvo clientes. Simples. Nas versões futuras a gente põe mais coisa, mas nesse momento é só isso porque o vídeo já está muito grande. E agora? Agora a gente vai lá no nosso controller e agora esse ponto clientes aqui a gente mudou. Primeiro que agora nós precisamos instanciar. Então o que a gente faz? Mesma forma de trabalho que a gente fez aqui. Aqui a gente pediu o app Context e recebeu por injeção de dependência. Agora a gente vai pedir o próprio repositório e receber lá por injeção de dependência. Então aqui eu também vou ter um construtor. Vou ter o construtor pedindo um cliente repositório. Poderia estar trabalhando com interface, não é o foco aqui, porque eu quero focar, quero que vocês entendam essa parte do funcionamento. Depois a gente vai melhorar esse código. Então eu peço um cliente repositório, guardo ele aqui nessa variável, então estou dizendo, ó, guarda o repositório que você recebeu aqui que eu vou utilizar aqui embaixo. E o que eu vou fazer aqui embaixo? Utilizar esse repositório e pedir dele o obtém clientes. Vamos testar nossa API. Olha o que vai acontecer. O get, eu vou puxar, na hora que eu der o executar, esse erro gigante não precisa se assustar, porque está escrito aqui qual é o problema. Ó, unable to resolve service for type cliente repositório. Quando estava fazendo isso aqui, quando ele tentou ativar, etc. Então ele está falando, ó, eu não consegui resolver esse serviço, eu não consegui achar o serviço. Você está me pedindo um serviço, uma coisa, ele chama de serviço. Você está me pedindo algo aqui desse cliente repositório, eu não faço ideia do que seja. Isso vai acontecer bastante. É muito fácil da gente esquecer isso, mas também muito simples de corrigir. Que seria o mesmo problema que daria se eu não tivesse colocado aqui o Add SQL Server, que simplesmente é o que? Eu não informei para a injeção de dependência, para o ASP.NET, que vai resolver isso, o que é que eu quero quando eu peço um cliente repositório. Então com essa linha eu crio o serviço, eu estou adicionando o serviço Scoped. Scoped significa o quê? Que na minha requisição, também vou explicar isso em pormenores e as alternativas, mas o Scoped é assim, a sua requisição que bateu lá quando a gente entrou no Swagger e pediu o clientes, aquela requisição vai ter o mesmo serviço para ela do início ao fim. Eu poderia ter várias outras coisas ali. Poderia ter uma que está cuidando todo do meu sistema, seria para cada um, para aquela requisição ou para as outras ser a mesma. Eu posso fazer, mesmo dentro de uma requisição, ele pedir uma nova toda vez que precisar. Mas essa aqui significa isso. Então o que ele está falando aqui? Pega essa classe cliente repositório, cria um serviço com ele e quando a requisição pedir algo chamado cliente repositório, é isso aqui, é esta classe que você vai entregar. E agora se a gente reiniciar a nossa aplicação, ele vai saber o que entregar no serviço, tanto que ao dar o execute, ele foi lá,
achou o serviço, trouxe o repositório lá para o controller, acessou, obtém clientes e tá aqui os 1000 clientes. E se a gente alterar cliente, incluir, excluir, vai refletir aqui, obviamente, quando eu der um novo execute. Porque agora ele efetivamente consulta um banco de dados, agora está tudo funcionando. Então aqui a gente começa a juntar um monte de pecinhas. A gente já tinha lá o vídeo sobre Entity Framework, o vídeo sobre API, o vídeo sobre injeção de dependência. A gente começa a pegar uma coisa e outra e ir juntando, e esse conhecimento vai virando algo mais utilizável realmente. Então, antes de fazer um resumo do que a gente aprendeu, eu peço que, se gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com alguém, comenta. O comentário do Lucas me ajudou bastante, não só porque eu ia acabar tendo um retrabalho depois de juntar uma coisa com a outra, mas porque eu pude retomar essa série aqui, que eu acho que vai ser legal para vocês também. Sei que o Lucas vai gostar. Lucas, obrigado também pelo comentário, e ajuda o meu trabalho a ser mais divulgado aqui e mostrar para o YouTube que não somente o meu conteúdo é relevante, mas como esse tipo de conteúdo é relevante, não só o meu, mas de todos os outros criadores voltados à programação. E para você também, mostra para o YouTube que tem gente interessada e ele acaba te entregando também mais desse tipo de conteúdo, não só meu, mas como dos outros criadores por aí. E aí você vai poder continuar aprendendo coisas como essa aqui, que foi você pegar uma API um pouco mais crua, que seria mais ou menos como quando você estivesse iniciando ali. Então a gente pegou essa API e colocou nela o Entity Framework para ele poder conversar com o SQL, arrumou a injeção de dependência e demos os primeiros passos, começando a trabalhar com o padrão repositório. Nos vídeos futuros, e aí eu peço que se inscreva para receber as notificações também, eu vou mostrar como a gente trabalha com interfaces nisso daqui para ficar uma coisa mais modularizada. Vou também colocar a questão de serviços, que às vezes são coisas que deixam a gente meio perdido, mas por que serviço? Por que repositório? Não é tudo a mesma coisa, não é um só meio que mascarando o outro, vai ficar mais claro. O Unit of Work, nós vamos trabalhar com mais de uma tabela para vocês verem o quão legal fica o Unit of Work quando você trabalha com várias tabelas e aí precisa dar update em todas ao mesmo tempo, fazendo uma questão de transação, que também já tem vídeo do canal. Então, como eu disse, a gente já tem vídeo sobre essas coisas meio que em separado e vamos começar a juntá-las para ficar algo mais do dia a dia. Meio que a dúvida que às vezes fica, mas como que eu utilizo isso aí? Vai ficar mais claro agora, você utiliza assim. Vou deixar o código disso aqui também no GitHub, vai estar linkado aqui na descrição, vai ser um commit, a gente vai poder ver a evolução desse código. E se gostou, já sabe, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.